Sei que tem a sua Bíblia física aí, ou no seu telefone, não sei. Abre comigo aí no livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, verso 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos colocar ali também no Data Show, você pode acompanhar conosco. E graças a Deus, irmão, você pode ser que você não está enxergando tão bem, mas na próxima semana você já vai, porque nós compramos um novo, amém? Glória a Deus, você vai poder ver agora até a parede do outro lado, estou brincando. Nós compramos um novo, amém, amados? Esse aqui já tinha 9 anos, irmãos, guerreiro ele, viu? E ainda assim nós vamos pôr ele numa salinha lá na outra igreja, tá? Que é assim, aqui nada se perde, tudo se transforma. Então, em nome de Jesus, vai estar aqui, essa semana vai estar lá ele aqui, vocês vão ver que domingo ele vai estar tinindo aí, para a glória do Senhor, amém? Então vamos lá, Jeremias 18, 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Até aí nós vamos ler, vou pedir para deixar esse versículo aí, o versículo 2. Ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Queridos, de vez em quando eu entro no baú e eu pego alguns recordos e Deus fala muito comigo e traz a minha memória. E eu me lembro quando eu era criança, quando a minha mãe nos levou para a igreja, eu tinha 4 anos. Eu me lembro de um dia, tinha um pastor ministrando, e eu me lembro que naquele dia ele cantou uma canção, e essa canção é muito conhecida. E essa canção, ela é uma canção que hoje a gente não ouve muito, mas tem coisas que mesmo você não ouvindo todos os dias, ela não sai da moda. Ela nunca sai de uso. Por quê? Porque canções que são a palavra de Deus, elas nunca vão cair no esquecimento, porque a palavra se renova. E essa canção, talvez você pode conhecer, e ela diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Viu que não é só eu? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Você lembra, né? Porque são palavras que marcam, que norteiam a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, querido. Eu quero falar para você que essa é uma canção bíblica. É uma canção que demonstra a intenção do coração de Deus. E o tema dessa mensagem que eu quero ministrar com você nessa noite é o Deus que molda o nosso caráter.
O Deus que anseia nos encontrar para moldar, para mexer, para transformar o nosso caráter. E quando nós falamos de caráter, nós estamos falando sobre quem nós somos. Nós estamos falando sobre o comportamento, nós estamos falando sobre a essência do nosso ser. Quando o Deus que molda o nosso caráter, Ele tem a liberdade de tocar o nosso ser, o nosso interior, da forma como Ele quer, se preciso for, né? Ele quebra a nossa vida, como nós cantamos aqui, e Ele nos faz de novo. Sabe, queridos, eu preguei aqui há um domingo atrás sobre o poder da obediência. E hoje eu quero falar para vocês sobre o mesmo Deus que se agrada da obediência, é o mesmo Deus que não mudou o método. Os tempos estão mudados, a geração está mudada, as pessoas estão mudadas. Os princípios estão meio que bagunçados para alguns. As pessoas estão querendo confundir. Parece que quem faz o que é certo está errado. Quem faz o que é errado está certo. Só que nessa noite eu vim aqui te lembrar que o método de Deus continua sendo o mesmo. A porta ainda continua sendo estreita. A porta que conduz à salvação, ela é estreita. Já o caminho que conduz para a perdição é um caminho largo. Você não vai precisar renunciar, você não vai precisar de tratamento de caráter, porque neste caminho largo você pode ser o que você quiser e está tudo bem. Só que o Deus que molda o caráter, Ele não mudou, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Tem uma ilustração que conta que um oleiro estava lá, que é quem faz o barro, o vaso de barro. Você já fez isso? Uma vez eu tive o prazer de ir numa olaria. E quando eu chego lá, eu vejo um senhorzinho sentado naquela máquina, naquele negócio. E ele estava ali com aquele bolo de barro, que fica em cima de uma estrutura. E com os pés ele rodava aquela roda. E na medida em que ele apertava as mãos no barro, e o tempo que eu estava ali, eu percebi, então ele colocava a mão na água, colocava a mão no barro, colocava a mão na água, colocava a mão no barro. E na medida em que ele girava aquela roda, ele apertava aquele barro, aquela argila. E na medida em que ele apertava, aquele barro começava a dar forma. Só que o que eu achei mais interessante é que quando começou a dar forma, ele não continuou por fora. Quando aquele vaso subiu, aquele formato apareceu, aquele homem enfiou a mão por dentro. E ele continuou a girar e com a mão dentro do vaso, as duas mãos, ele foi mexendo, e ali ele foi aperfeiçoando aquela obra que estava nas mãos dele. Isso nos mostra que, diferente do que a gente aprendeu, o oleiro dá forma na nossa vida, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Não é aonde as pessoas podem ver, não é aonde a gente pode se dar conta, mas é aonde o próprio oleiro, que é o próprio Deus, Ele pode tocar. E a verdade é que tem coisas na nossa vida que só o Senhor pode tocar. Tem áreas endurecidas na nossa vida que só o Senhor pode transformar. E essa história conta que um oleiro estava se dedicando horas à sua roda. Ele estava lá dedicando, moldando os vasos com perfeição. E chegou um dia onde ele escolheu um vaso. Ele escolheu, um barro. Só que esse barro que ele escolheu estava meio que endurecido. Ele não estava tão maleável assim. Ele estava ressecado. Aparentemente ele não daria para fazer aquilo, porque quando o oleiro ele vai fazer um vaso, ele precisa escolher bem o barro que ele vai usar. E aí esse oleiro olhou para aquele barro, para aquela argila, e estava seca, estava endurecida, parecia sem valor, parecia que não ia dar para usar. Só que quando ele pega,
Ele olha para aquela matéria-prima que talvez qualquer um outro teria jogado fora. Aquele oleiro enxergou uma possibilidade naquele barro rígido. Aquele oleiro conseguiu olhar e ver que o que os outros jogariam fora, ele não jogou, então ele pega. Com cuidado ele começa a amassar. Com cuidado ele começa a molhar, a pressionar, a trabalhar o barro. No início que ele começou, parecia que realmente não ia dar certo. Quando ele começa, aquele barro, ao invés de ficar melhor, ele começa a ficar mais duro. Começa a aparecer mais algumas pedras. Quando ele começou a juntar e achar que estava bom, ele começa a ficar quebradiço. Começa a ficar mais difícil para ser moldado. Porque ele era duro. Porque ele era rígido. Mas aos poucos, a história conta que sobre o toque daquele homem, sobre o toque daquele oleiro, um toque firme, mas ao mesmo tempo um toque amoroso. O que foi acontecendo? Aquele barro, que só prestava para jogar fora, ele começa então a se tornar maleável. Ele começa então a se tornar uma coisa que dava para trabalhar. E depois de moldar o vaso, quando o vaso estava pronto, daquele barro tão difícil, o oleiro se deu conta de que tinha um problema. Ele percebeu que tinha uma pequena falha. O que tinha? Tinha uma trinca. Quando ele viu que tinha uma trinca, quando ele viu que tinha um defeito nele, depois de terminar, a história conta que ele pegou, ele quebrou, ele desfez e ele começou tudo de novo. Ele começou novamente, não por crueldade, mas porque ele sabia que com paciência aquele vaso se tornaria útil, bonito e forte. Sabe o que a gente aprende com isso? Do mesmo jeito que aquele oleiro não desistiu, e após fazer e refazer, aquela peça se tornou maravilhosa. Não porque o barro era perfeito, mas porque o oleiro não desistiu dele. Você pode não ser perfeito, e eu sei que não é. O que faz Deus não desistir de trabalhar em você, sabe por quê? Porque Ele sabe que vai dar coisa boa. O que faz Deus não te desprezar, diferente da sociedade, é porque Ele sabe que não importa. Assim como Deus sabe que os nossos corações, que a nossa vida precisa ser trabalhada. Ele mostra aqui nessa palavra que Ele é o oleiro e que muitos de nós estamos muitas vezes endurecidos. Estamos resistentes, querido. Talvez você não se tornou essa pessoa dura na vida porque você quis. Talvez as experiências da vida te tornaram duro em algumas áreas. Te fizeram ser alguém que está se tornando resistente. Talvez tem coisas na sua vida com rachaduras que são coisas do seu passado, marcas do passado, falhas, coisas que a gente tenta disfarçar, aquelas coisas que a gente tenta jogar debaixo do tapete. Talvez não é porque você quer que você se tornou uma pessoa rancorosa, uma pessoa difícil de lidar. E como aquele barro nas mãos do oleiro está se despedaçando. E talvez as pessoas estão olhando para você e dizendo: não vale a pena acreditar no fulano. Não vale a pena dedicar, não vale a pena investir. Da mesma forma é o Senhor. Sabe, irmãos, em certos momentos nós nos sentimos, às vezes apertados pelo toque de Deus. Talvez pressionados por coisas que estão acontecendo, mas eu preciso te entregar essa palavra nessa noite e te dizer: Deus não mudou o método dele. Ele vai permitir coisas na sua vida para te moldar. É para moldar o seu caráter. Porque tudo que Deus tem para você está pronto. Quem não está pronto somos nós. Às vezes Deus vai moldar o seu caráter, querido, infelizmente, eu preciso te falar, ou melhor, felizmente, muitas vezes Deus molda o nosso caráter por meio da dor. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ser disciplinado, ninguém quer passar por situações onde a gente está sendo apertado, onde as coisas estão nos incomodando.
E muitas vezes a gente não vê que Deus está nos formando. Quer ver outra coisa? Nenhum de nós aqui gosta de estar desconfortável. Você gosta? Pode ser um sapato te apertando, ou pode ser uma dívida que está tirando o seu sono. Ninguém gosta de estar desconfortável. Às vezes a gente faz de tudo na vida para não ficar desconfortável. A gente mente, a gente engana, a gente passa em cima das pessoas, tudo para não ficar desconfortável. Por quê? Porque ai, se fulano descobrir a verdade. E a verdade é um desconforto muitas vezes. O confronto é um desconforto. Por isso que a gente prefere às vezes ficar empurrando as coisas com a barriga. A gente não gosta de conversas sérias. A gente não gosta de resolver as coisas que tem para resolver. A gente não gosta de colocar as coisas em pratos limpos, como diz por aí, porque é desconfortável o arrependimento. É desconfortável você ter que ir atrás e pedir perdão para alguém. É desconfortável a gente se diminuir. Só que o que a palavra nos ensina é que Deus não desiste do barro. Deus não desiste do nosso coração. Quando Ele coloca as suas mãos sobre nós, não é para nos destruir, é para nos restaurar, queridos. Quantos de vocês aqui, quantos de nós, talvez tem coisas que você fala, ai, por que está acontecendo isso? A minha vida está ruim. Abre os seus olhos, talvez seja a mão de Deus, não para te destruir, mas para restaurar áreas destruídas na sua vida. Para colocar para fora as rachaduras, as coisas imperfeitas que estão aí, que tem que vir à tona. Que tem que ser reveladas para que haja uma mudança. Queridos, infelizmente, muitos de nós preferimos o conforto de uma mentira do que o confronto de uma verdade. Muitos de nós preferimos às vezes ficar desconfortáveis numa vida medíocre do que viver aquilo que o Senhor tem para nós. Só que nós vamos ter que enfrentar o tratamento de caráter. E vou falar uma coisa para vocês, queridos. Eu desconheço poucas coisas que nos custam tanto quanto ter um caráter tratado por Deus. Eu desconheço algo tão desconfortável quando Deus quer tratar o nosso caráter. Quando a gente acha que está pronto e Deus mostra para você que você não está. Quando a gente acha que a gente é humilde e Deus mostra para a gente que a gente é um poço de arrogância. Quando a gente acha que é maduro e Deus te mostra que você está igual um menino fazendo pirraça. Quando a gente acha que já passou por tudo na vida, você fala, não, porque olha, eu já passei fome, sabe? Eu quase passei dificuldade, eu já morei na rua, olha, eu já tive que fazer isso, aquilo para sobreviver. Ei, querido, luta muitas vezes não é sinal de tratamento de caráter. Você e eu conhecemos pessoas que andam pelas ruas, mas que têm uma arrogância que não dá nem para explicar. Ao mesmo modo que você conhece pessoas, talvez que têm um poder aquisitivo maior e são humildes. Porque não significa que você é alguém que vive uma luta desde que nasceu, que você está entendendo o que está acontecendo e por isso está se tornando alguém mais parecido com Cristo. Se as lutas que você passou até aqui não serviram para te moldar, significa que você está só aprendendo a passar de fase, mas não está alcançando o nível que Deus te chamou para alcançar. Se as lutas que nós estamos passando não está nos ensinando a perdoar como Cristo perdoou, você vai continuar passando. Se as lutas que nós estamos passando não está nos ensinando a servir a Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, significa que nós vamos andar mais ainda um pouco no deserto. Não basta nós estarmos perto do oleiro, nós precisamos nos render às suas mãos. Porque quando nós permitimos isso, é que Ele nos molda, é que Ele nos aperfeiçoa, é que Ele nos restaura e nos prepara para algo novo que já está dentro de nós. Quantas pessoas estão estagnadas porque estão fugindo do tratamento das mãos do oleiro? Porque não é fácil. Não é fácil Deus tratar o nosso caráter, não é fácil Deus moldar as nossas vidas. Olha para você ver o que a palavra diz, não é só em Jeremias que essa palavra vai dizer. A palavra diz em Isaías 64:8. Isaías diz assim, olha, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro. E Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Suas mãos.
Sabe o que Isaías está reforçando aqui? A mesma mensagem usada por Jeremias, dizendo que Deus é o oleiro que molda o seu povo. Irmãos, nós estamos tornando um povo arrogante cada dia que passa. Nós estamos mais presunçosos. Às vezes a gente quer e a gente insiste aqui, e Deus está falando não é por aqui, e a gente está insistindo, e você está tentando viver uma vida que Deus não te chamou para viver. Você está tentando ser quem Deus não te chamou para ser, e Deus está dizendo: se renda para mim, deixa eu trabalhar, deixa eu te curar, deixa eu colocar minhas mãos por dentro, deixa eu moldar você. O Novo Testamento, Romanos capítulo 9, do versículo 20 ao 21. Agora é o apóstolo Paulo que diz, e ele faz uma pergunta, mais uma vez conectando com o que Jeremias disse. Ele falou: porventura quem dirá ao que formou, por acaso agora é o barro que vai falar para o oleiro o que ele tem que fazer? Irmão, você não se identifica com isso aqui? Não, eu me identifico. Paulo disse para o povo, falou assim: gente, por acaso agora não é mais o oleiro que vai falar para o barro como ele vai ser. Não é mais o oleiro que manda. Agora é o barro que vai falar para o oleiro. Agora já não é mais Deus quem vai falar com a gente. Já não é mais Deus quem governa. Já não é mais Deus quem conduz. Agora somos nós. O apóstolo Paulo diz assim: olha, agora somos nós. Por acaso é o barro que vai falar para o oleiro o que ele tem que fazer? Por que me fizestes assim? Irmãos, muitos de nós vivemos nesse questionamento constante. E Paulo ainda fala assim, faz uma pergunta para terminar. E ele pergunta assim: o oleiro não tem poder sobre o barro? Deus não tem poder sobre a sua vida, querido? Agora por acaso somos nós que vamos dar ordem para Ele? Falar: Deus, mexe aqui, Senhor. Aqui só não mexe não, sabe por quê? Já está bom. Oh, Deus, não mexe aqui não, sabe por quê? Porque aqui nessa parte já está tudo ok, então fica só do lado de cá. Vou te fazer uma pergunta: acaso agora é você quem manda em Deus? Acaso agora somos nós em que ordenamos o que Deus deve fazer, o que Ele não deve fazer? Paulo está mostrando aqui, ele está deixando muito claro e está enfatizando a autoridade e o propósito soberano de Deus em nos moldar. Querido, eu volto a dizer para você nessa noite, concorde você ou não, Deus vai te pegar, Ele vai moldar você. Se for preciso, Ele vai te destruir, Ele vai te quebrar, seja nas esquinas da vida, seja por meio das oportunidades que tiver, porque Ele é o Senhor. Agora um conselho que eu te dou segundo a Bíblia: não resista. Não seja uma obra dura, não endureça o seu coração. Irmão Juliano falou isso aqui. Deus vai falar conosco nessa noite, e quando Ele falar com você, não endureça o seu coração. Isaías, mais uma vez, no capítulo 29, no verso 16, ele diz: porventura poderá a obra dizer ao seu autor: Ele não me fez? É a Bíblia que está dizendo, tá? Se quiser pode colocar aí, ou você pode conferir na sua Bíblia. Isaías falou assim: porventura poderá agora dizer a obra para o seu autor, mas não foi ele que me fez assim. Sabe o que Jeremias estava fazendo? Estava confrontando o povo que queria viver longe da vontade de Deus, diferente de nós, amados. Isaías, estava confrontando o povo que queria viver longe da vontade de Deus. Da mesma forma, Isaías confronta aquele povo e fala: agora porventura, quem vai dizer ao autor, quem vai dizer ao Criador, quem vai questionar a Ele, agora somos nós. Não é mais Ele que tem essa liberdade, agora somos nós. Sabe, queridos, isso mostra que assim como o barro precisa ser trabalhado por dentro, nós também precisamos. Nós vivemos numa sociedade que tudo que vale aqui é a aparência. Se você está arrumado, então você entra bem no lugar. Se você não está, querido, deixa Deus te moldar para você não ser mais um escravo dessa humanidade. Deixa Deus moldar seu coração, deixa Deus moldar o seu caráter, o meu, tão dependente da aprovação dos homens, mas tão distante da aprovação de Deus. Isso é triste. Sabe, querido, mais uma vez, Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6,
Mais uma vez ele fala sobre o Deus que molda o nosso caráter. E quando ele fala, aquele que começou a boa obra em vocês, aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor. Sabe até quando Deus vai tratar seu caráter? Até quando Jesus vier. Sabe até quando Deus vai ter que tratar a nossa arrogância? Até quando Jesus voltar. O dia que eu preguei sobre obediência, eu falei, queridos, que a obediência, ela nos priva de um sofrimento desnecessário. Irmãos, quantos estão aí com a conta tão alta por causa de desobediência? E sabe o que é desobediência? Endurecimento do coração. Deus não apenas inicia um processo de moldar, Ele o completa. Assim como o oleiro fez com o vaso. Deixa eu te lembrar de uma coisa aqui nessa noite. Você não é forte, você é frágil. Deus pode te fazer forte, transformando o seu caráter, mas nós somos seres frágeis. Deus quer moldar você para carregar a glória de Deus na sua vida. Mas muitas vezes Deus vai precisar moldar o nosso caráter por meio da correção. Salmista Davi disse, Salmo 51:10, se eu não me engano, ele falou assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Querido, Deus molda o nosso caráter. Nós precisamos ser transformados pela presença do Senhor na nossa vida. E só o Senhor pode nos transformar, só Ele pode fazer com que a nossa vida seja uma vida transformada. Sabe, queridos, algumas lições espirituais sobre quando Deus molda o nosso caráter. Primeira coisa que você tem que entender, a matéria-prima pertence ao oleiro. Deus tem autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Sabia disso? Diga comigo, Deus tem autoridade absoluta sobre a minha vida. Você não pode se esquecer disso. Nós vivemos numa sociedade que tudo que acontece é para que você seja independente. É para que você questione desde a criação até a volta de Cristo. É ou não é? Só que nessa noite, por meio dessa palavra, eu preciso te lembrar que o Deus que molda o nosso caráter, Ele é o nosso dono e autoridade absoluta sobre a nossa vida. Segunda coisa que a gente precisa lembrar, o oleiro que é Deus conhece o resultado final. Quantos de nós aqui decretamos a nossa derrota quando o Senhor, a autoridade, não disse que acabou? Quantos aqui estão se descartando? Quantos vivem achando que se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias? Ei, querido, não é assim que funciona, não. A vida que você vive não é sua, porque quem conquistou ela na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. E Ele disse que é para você viver uma vida abundante. Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É Ele que conhece a forma final. Deus sabe quem nós devemos nos tornar. Não é você, não sou eu, não são as pessoas à nossa volta. Quem sabe quem nós vamos nos tornar é Deus. Terceira coisa, processo não é acidente. Deus não está moldando o seu caráter por acidente. Deus não está colocando pessoas no seu caminho para te ensinar por acidente. Deus não está permitindo dores acontecer na sua vida, porque eu preciso te contar, às vezes Ele permite. Porque muitas vezes é no meio da dor que você escuta mais Ele do que no meio da bonança. Porque é no meio da falta, é no meio da humilhação. Infelizmente, querido, nós como seres humanos somos assim. Temos uma grande tendência a esquecer de Deus quando tudo está bem e nos aproximar dEle quando as coisas vão de mal a pior. É por isso que Ele tem que moldar o nosso caráter. O processo não é acidente, a transformação é intencional. Vou repetir para você, o que Deus está fazendo na sua vida não é acidente. Você não é acidente, as coisas que estão acontecendo na sua vida não é um acidente. É um processo intencional de Deus. Quarto e último, quando há falhas, Ele não te descarta, Ele te refaz quantas vezes for preciso. Lembra do dia que eu falei que eu estava lá, que eu vi o oleiro
trabalhando na obra. Depois que trabalha na obra, sabe para onde que a obra vai? Vai para o fogo. Porque o que vai determinar se o seu caráter é transformado ou não, são as aflições. Só que é o seguinte, tem vaso que não suporta o fogo. Sabe o que o oleiro faz? Pega ele e coloca lá de novo, porque ele vai usar aquela mesma matéria-prima. Deus não nos abandona quando nós falhamos. Querido, eu preciso te lembrar isso aqui. Deus não te abandona quando você falha. Deus não te abandona quando você erra. Ele recomeça o seu trabalho glorioso até que Cristo seja formado em nós. O processo de Deus de nos moldar, querido, Ele vai fazer o mesmo processo. Primeira coisa que acontece com o barro, ele é amassado. Sabe para quê? Porque quando ele é amassado, as impurezas são retiradas, as pedras, as bolhas de ar. Esse é um processo espiritual que acontece na nossa vida por meio do arrependimento. Lembra que eu falei para você que é muito mais fácil ficar numa vida medíocre do que se arrepender? O que trata seu caráter, o que molda você espiritualmente é o arrependimento, é o quebrantamento, é a confissão, é a cura, é se envergonhar dos seus pecados, entender, Deus não vai me jogar fora, Ele vai recomeçar na minha vida. Outra coisa que o oleiro faz, primeiro ele amassa, depois ele modela. Sabe o que é mais interessante? Aquele vaso vai tomar a forma da mão do oleiro. Olha que coisa linda. Deus primeiro ele vai te amassar por meio da confissão, por meio do arrependimento, por meio da cura que Ele gera no seu interior. Segunda coisa, Ele vai te modelar. A forma é definida pelas mãos do oleiro. Deus quebra o nosso orgulho, Ele nos alinha com a vontade dEle. Terceiro, Ele vai e coloca esse barro lá no fogo, porque o calor fortalece o vaso. Sabe o que acontece na nossa vida? O que é o fogo? Muitas vezes são as provações, são os desertos, são as lutas. Mas a sua vida não pode ser só deserto. A sua vida não pode ser só luta. A sua vida não pode ser só provação. Tem hora que você vai ter que sair de lá. E o que vai mandar você sair de lá, sabe o que é? É a maturidade. O que você vai mostrar, como você vai reagir, o que você vai fazer com o que te acontece lá. Sabe qual é o resultado disso? Uma pessoa que tem uma vida transformada, ela transforma a vida das pessoas que estão em volta dela. Sabe o que é isso? É você se tornar uma pessoa útil. É você se tornar alguém fortalecido pelo Senhor. Sabe o que Deus faz para nos moldar? O que está em Hebreus 12:6, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Que da disciplina divina não é rejeição, não é um castigo, mas na verdade ela é uma expressão de amor. Todas as vezes que você resiste à correção de Deus, nós estamos resistindo o próprio amor de Deus. Quem resiste à correção, resiste ao amor de Deus. Sabe, queridos, o que essa palavra está nos ensinando nessa noite? A finalidade desse processo, coloque aí para mim, por favor, Gálatas 4:19. Qual que é o processo que Deus, onde que Deus quer chegar, nos tratando, nos moldando? Isso vai acontecer com você de várias formas, porque o propósito de Deus não é que você seja alguém famoso, não é que você seja alguém que viva aqui nessa terra só por sucesso, mas eu vou mostrar agora para você qual que é a vontade do Senhor, até que Cristo seja formado em vós. Deus, o Deus que molda o nosso caráter, está apontando, está nos levando para que Cristo seja formado em nós. Sabe o que é isso? Você vai ser alguém tão parecido com Cristo, que aonde você estiver, as pessoas vão olhar e falar: não, isso não é ele, isso não é ela, só pode ser o próprio Jesus. Ele não amaria assim, ela não seria tão generosa, ele não seria tão bondoso, só pode ser Jesus. É Jesus na vida dele, é Jesus na vida dela. O objetivo não é apenas consertar os nossos comportamentos, amados. O Deus que molda o nosso caráter não quer só consertar você, não quer só te tornar uma pessoa boa, mas sim formar o caráter de Cristo em você. Formar o caráter de Cristo em nós. Nos tornar pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. Sabe, queridos,
o processo de Deus trabalhar no nosso caráter, não tem como você fugir. Você pode até tentar. Cada etapa desse trabalhar de Deus no nosso caráter é necessário. Mesmo se você não entender, eu quero te ensinar nessa noite, confia no processo. Mesmo se você não entender o que Deus está fazendo, mesmo se você não conseguir compreender de que forma que Ele está agindo, por que isso aconteceu comigo, Senhor? Confia, Ele sabe o que é melhor para você. O barro não entende, mas ele confia, porque quando termina, surge uma obra linda e útil nas mãos do Senhor. Assim é Deus, o processo dói, mas o resultado glorifica ao Criador, que é o Senhor. Sabe, querido, por último eu queria terminar dizendo para você, não resista ao moldar de Deus. Vou te falar algumas coisas que acontecem quando você resiste o que Deus quer fazer na sua vida. Primeiro, quando a gente resiste, você estagna espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Quando a gente resiste, quando a gente foge, você perde as oportunidades que Ele está te dando. Quando você resiste ao trabalhar, ao aperfeiçoar de Deus na sua vida, nós nos arriscamos a nos tornar defeituosos para sempre. Quando a gente quer fugir daquilo que Deus está fazendo, quando a gente quer ignorar aquilo que Ele está fazendo, quando a gente quer resistir, querido, você corre o risco de ser alguém defeituoso no caráter para sempre. E eu vou te falar uma coisa, querido, se você não tiver talento, se eu não tiver, se você faltar nas habilidades, dá para consertar, mas se o seu caráter for reprovado. Alguém disse o seguinte, que o sucesso pode te levar em algum lugar, mas o que te mantém lá é o caráter. E não é verdade? Você pode chegar em algum lugar, querido, com influências, você pode chegar em algum lugar com dinheiro, mas o que de fato vai firmar você e vai te levar a prevalecer é ter um caráter formado. Eu acho que nós nunca vivemos até aqui tantos escândalos. Sabe por quê? Projeção sem caráter significa, sabe o quê? Queda e vergonha. Se você tiver autoridade, mas não tiver caráter, você vai se ferir, vai ferir pessoas. Líderes sem caráter desenvolvem pessoas sem caráter. Líderes sem caráter é uma extensão de um desserviço. Ao invés de você contribuir, ao invés de você fazer viver, você mata. Por quê? Porque você inverte a ordem das coisas. Ao invés de usar coisas e servir pessoas, a gente passa a usar pessoas e valorizar coisas. Isso é falta de caráter. É quando a gente ultrapassa todos os limites e ainda contra uma justificativa para se manter no erro. Falta de caráter. Sabe, queridos, eu deixo essa palavra para vocês nessa noite. E agora eu quero te ajudar a aplicar isso na sua vida. Como ser um barro moldado nas mãos do Senhor. Como deixar, como que você pode aplicar isso aqui na sua vida? Como que você pode deixar o Deus que molda o caráter, moldar o seu caráter? Primeira coisa, submissão. Reconheça a autoridade de Deus sobre a sua vida. Querida, a palavra do Senhor fala, o salmista Davi falou assim, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Querido, não queira ser independente de Deus. Seja uma pessoa independente das suas finanças, que bom. Seja uma pessoa independente em certas coisas que você pode ser. Estude, faça isso mesmo, avance, se esforce, mas nunca se esqueça, não seja independente de Deus. Vai se relacionar com alguém? Eu amo fulano, fulano me ama, que bom. Não seja independente de Deus. Está conseguindo? Seu trabalho está bom? É mesmo? Você recebeu um aumento? Não seja independente de Deus. Segunda coisa para você se tornar alguém maleável nas mãos do oleiro: humildade.
Admita as suas necessidades. Reconheça que você precisa. Peça ajuda. Peça socorro. Fala, olha, eu quero sair desse lugar em que eu estou. Eu quero mudar, mas eu não consigo sozinho. Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus não pode trabalhar naquilo que não é o original. Enquanto a gente fica tentando melhorar para entregar para Deus, Ele não pode trabalhar. Na hora que você se entrega, realmente como um barro nas mãos do oleiro, Ele fala, Senhor, tá ruim, mas esse aqui sou eu. Eu sempre aprendi isso. Seja o que for, Senhor, essa aqui sou eu. Então trabalhe em mim, Pai. Trabalhe em mim, Senhor. Tá ruim, Jesus, eu sei. Mas essa aqui é o que tem para hoje. Então me transforma para a tua glória. Outra coisa, querido, terceiro, como se tornar maleável nas mãos do Senhor. Obediência. Cumpra a vontade de Deus para você. Está difícil? Seja obediente. Vai te custar muito? Obediência. Quarto, aceite correção. Para de ver disciplina como um castigo. Eu sei que você aprendeu isso desde pequeno. Disciplina não é castigo, querido. A disciplina é algo que é colocado como um limite de amor na minha vida e na sua vida. E quinto e último, paciência. Permita que aquele que começou a boa obra venha terminar na sua vida. Eu sei que talvez você tenha muitos motivos para tentar desistir. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo, não desista. Permita que eu termine a obra que eu comecei. Não se entregue para o desânimo. Não se entregue para as decepções. Não se entregue para os fracassos. Não se entregue para as palavras de derrota. Mas permita que aquele que começou a boa obra venha completar na sua vida. Amém? E por último, aplicação prática. Como que você pode fazer isso em cima de tudo que eu falei? Querido, comece examinando. Quais são as áreas na sua vida que você tem resistido ao trabalhar de Deus? Quais são as áreas na sua vida que você não está aceitando soltar para que Deus possa trabalhar? O Ministério de Louvor pode subir aqui, por favor? O que Deus precisa trabalhar na sua vida que você não está querendo soltar, querido? Segundo, aceite o processo. Diga comigo, a dor tem propósito. Não é só a dor. Deus não faria isso com você, querido. Deus não permitiria coisas só para poder açoitar. Não, a dor tem um propósito. Outra coisa, busque ter comunhão com a palavra e com o corpo de Cristo. Mas busque. Você quer ser transformado pelo Senhor? Não fuja das mãos dele não, querido. Deixa ele te aperfeiçoar, deixa ele trabalhar. Sabe, irmãos, quando o Senhor me entregou essa palavra, eu entendo que primeiro ela vem falando comigo. Talvez a gente é pego de surpresa sempre, por quê? Porque ninguém aqui se prepara para ser apertado. Prepara? Não. Ninguém aqui se prepara para passar por situações onde você vai ficar incomodado. Prepara? Não. Pelo contrário, o que você puder fazer para fugir dela, você faz, não faz? Eu faço. Só que chega um momento, querido, que Deus vai te encontrar. É igual quando está tendo a luta, né, ali de boxe. E aí o treinador fala, põe ele na lona. Põe ele ali, né, no cantinho ali, que você vai recantilar ele ali. E não vai ter muito para onde ele sair, querido. Que não seja preciso Deus te colocar sem saída, para que ele seja a sua única saída. Que não seja necessário você ser pressionado, recantilado, para que você reconheça que precisa se render para as mãos do oleiro. Se coloque de pé no seu lugar. Cada um aqui sabe, querido. Eu queria te dar a oportunidade agora de você curvar a sua cabeça no seu lugar, fechar os seus olhos. E que você pudesse deixar o próprio Senhor te mostrar aonde Ele quer moldar você. Aonde você tem resistido. O que Ele tem falado ao seu coração, que talvez você está, como diz, né? Não, Senhor, isso aqui não é comigo, não.
Não, mas será que... Não, mas eu não faço mal para ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que é muito bom. Sabe em que sentido? Ele é bom de não fazer mal para o outro, mas ninguém vence a ele em fazer mal para si mesmo. Não faço mal para ninguém, verdade, só para você mesmo. Quando você não reconhece que é o Senhor, quando eu não tenho humildade, quando eu não obedeço. Então naquele dia ele falou com Jeremias: Jeremias, desce aqui para você ver. Ele não falou sobe, ele falou desce. Ele falou: desce aqui para você ver o trabalhar que eu faço. E sabe, queridos, Deus está chamando muitos de nós aqui nessa noite para descer. Para descer no sentido da palavra mesmo, descer da arrogância, descer do orgulho. Para poder falar: Senhor, olha, eu de fato tenho resistido aqui nessa área. Eu tenho medo, olha, eu sou assim porque a vida me fez assim. Sim, querido, todos nós somos, na maior parte, resultado daquilo que vivemos na nossa vida. Só que não é isso que tem que te resumir. Porque foi por causa disso que Jesus Cristo morreu lá naquela cruz, para que você pudesse recomeçar, e eu também. Talvez foi uma dor, querido, que você não entendeu. E aí você talvez se pergunta: mas como que um Deus que me ama leva alguém que eu amo? Ah, mas como que um Deus que me ama, Ele faz e deixa eu passar por isso? É porque existe um discurso para tentar confundir muitos de nós, queridos. Que tudo que é de ruim é credibilizado na conta de Deus. Ah, é porque se Deus não existisse, mas não ia ter esse problema. Ah, mas porque se Deus existisse, isso e aquilo outro. Querido, deixa o Senhor curar seu coração. Toda dor tem um propósito. E a dor que Deus às vezes permite na nossa vida, não é para te destruir, mas tem coisas que acontecem sim. Só que quando essas coisas acontecerem, você precisa se lembrar: Ele continua sendo Deus. Eu preciso depender dEle, porque nele está tudo aquilo que eu preciso. É no Senhor que eu tenho todas as coisas que eu preciso. Então, sobre essa palavra, querido, tire esses minutos para você orar, para você falar com o Senhor. Será que a gente se tornou tão soberbo que a gente não está reconhecendo? E nessa noite a gente precisa ter humildade e falar: Senhor, me tira desse lugar. Eu não quero ser alguém que a vida é resumida no rancor, no ódio, na mágoa. E tem pessoas aqui nessa noite, querido, que o Senhor quer trabalhar no seu coração nessa área. Tem gente aqui que está estagnado porque não conseguiu perdoar. Mas essa noite o oleiro te diz: sou eu que sou o dono dessa obra. Deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa eu moldar seu caráter para você entender que eu não abandono obra nenhuma que eu comecei, mas eu vou completar.